Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, verdade? Preste atenção, hein? Este é mais um dia que o Senhor nos concedeu, vamos adorar, né? Eu sou aquele que te ouviu chorar, mas conhecido como Yeshua, entendeu? Me preste atenção, e se precisar, é só chamar. Presta atenção. Vamos continuar juntinho, compartilhando a palavra de Deus e principalmente a palavra verdade, né? João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é importante que nós provemos a procurar conhecer a verdade de Deus, né? E eu espero que vamos compartilhar nossos vídeos, continuar compartilhando nossos vídeos, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, e curtir. Primeira coisa que quando abrir o vídeo, vamos curtir, vamos incentivar, né, uns aos outros a entender a palavra de Deus, a palavra verdade. João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. E é claro, se nós tomarmos essa iniciativa, né, o Espírito Santo de Deus vem nos iluminar para trazer lucidez, porque o princípio do Evangelho é isso, é a comunhão, né? É o relacionamento. Então não importa se eu estou aqui, você está aí, né? Mas pelo Espírito Santo estamos juntos. O princípio do Evangelho é comunhão, relacionamento, é oração, né? Que é o elo entre nós e Deus, né? O eterno, o eu sou. Então, o partir do pão, né, é o princípio do Evangelho. E Jesus disse, né, eu sou o pão da vida, né? Então, temos que ter esse relacionamento no partir do pão, né? Jesus ali, quando estava Filho do Homem, na última refeição ali com os judeus ali, né, mostrou ali aquele princípio do Evangelho, né, do repartir do pão, da comunhão, e disse: fazer isso em memória de mim. Então nós temos que ter comunhão, relacionamento, oração, né, porque juntos somos mais fortes. Ele falou: onde tiver 2 ou 3 a mais em meu nome, ali eu estarei. Então temos que orar e agir, ter ação, porque também se você orar, mas você não tiver ação, atitude, né? Não somente no falar, mas nós temos o quê? Que praticar, ter ação, né? Andar, né, na prática em cima daquilo que falamos, não é verdade? E compartilhamos. Então preste atenção, hein? Então nós temos que suprir as necessidades uns dos outros, né? Animar uns aos outros na fé, né? E na atitude de querer vencer, né? Vencer o mal pelo conhecimento. Nos revestirmos o que? Da palavra, do Evangelho, né? Das boas novas, das boas notícias. Porque má notícia nós ouvimos, né, de várias videiras. Então Jesus, ele disse, né, eu sou a videira verdadeira, né, e vocês são os ramos. Então, se nós estivermos ligados no ramo, se nós formos ramos ligados na videira verdadeira, certamente vamos andar na palavra verdadeira do Espírito verdade, né? Então a palavra da verdade, Efésios 1:13, é nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado pelo Santo Espírito da promessa. Amém? Vemos muitos, né, falar, vamos fazer a obra de Deus, né? Então temos que ter o entendimento que a obra de Deus física, né, por sacrifício, né, a obra tocável, foi já consumada. Jesus na cruz, ele consumou, porque só Jesus foi o único intercessor entre a terra e o céu, né? Então ele veio cumprir, né, aquele rito, né, do pagar o preço, né, ali com os pombinhos, os sacrifícios de matar os bichinhos. Então ele veio ser o Cordeiro Santo de uma vez por toda, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, a obra de Deus hoje, vamos falar, a obra de Deus hoje
é o princípio que dá experiência espiritual. Deus é espírito, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, não vamos viver, né, nesta aliança eterna que vivemos hoje, a aliança da graça, não vamos viver, né, da obra que foi redentora lá para o Israel, não é verdade? Preste atenção, que teve a obra redentora para Israel e juízo, não é verdade? Isaías 61. Então preste atenção. Hoje a obra de Deus é o princípio de experiência que é espiritual para todo aquele que ouve e crê, né? Para todo aquele que ouve, que primeiro nós não falamos, agora é Efésios 1:13, é nele que agora vós estáis depois de ouvir. Então nós precisamos ouvir e crer, né? Neste reino que estabelecido, né? Que foi consumado na cruz. Então entrou o que? O reino espiritual, o reino que não é comida e não é bebida, não é verdade? Preste atenção, hein? Então nós temos que confessar este reino espiritual, tomar posse deste reino espiritual, né? Porque fiel é a palavra, está escrito, né? Fiel é a palavra. Então nós temos que confessar e tomar posse, mas de quê? Sempre temos que, né, entender que temos a palavra questionada para nós aprendermos, né? Quem está falando, por que está falando, para que está falando, em que tempo está falando, né? Então, aonde extraímos para nós, né? Como fazer a verdadeira exegese, né, para nós. Exegese é extrair, né, da Bíblia, da palavra para fora, né, para nós, né, extrair o que já está, o que feita a hermenêutica, o que já está interpretado, né, o que o editor, né, quis passar, não é verdade? Então é a verdade de Deus que vai ser o que? Iluminado. Agora, se fizermos a exegese, aí é bem difícil, é o que mais se fazem por aí, que mais a gente vê, a exegese, né? Extrai o que está escrito, mas esboçam-se variedades do achismo, do que querem, né? Entende? Preste atenção, hein? Que não tem nada a ver com exatamente o que quer dizer a palavra para nós, né? Leia um texto, costumam ler um texto e aí esboçar, né? Fazer a exegese, tirar dali, né? O achismo, né? Ali fazer os propósitos mundanos, propósitos terrenos, né? Objetivos terrenos, que não tem nada a ver com o endereço, né? O endereço certo, né? Para os endereçados certos, né? Que foi escrito, não é verdade? Que foi, foi assim, trazido para nós por intuição, revelação e iluminação. Como é assim, irmã, né? Intuição foi dos tempos até dos profetas, não é verdade? Hebreus 1, versículo 1 diz que Deus falava outrora através dos profetas. Então falava porque intuição, né? Os profetas tinham a intuição e Deus falava através dele, não é verdade? Presta atenção. Em Jesus foi a revelação, né? O verbo se revelou, né? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou ali entre os hebreus, né? Então o verbo se revelou. E depois ele, quando Jesus Cristo, né, já era o Jesus ressurreto, ele era ungido, né? É ali o ressurreto, é o Deus Espírito, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, ali apareceu a Paulo, né? E assim, né, a luz, e falou, Paulo, porque tá me perseguindo, menino, entendeu? Mas eu sou esta luz que você tá vendo aqui, é o Nazareno, é o mesmo Nazareno, que você não andou com ele, mas tu ouviu e tá perseguindo o povo do caminho, menino. Presta atenção, está lá em Atos, capítulo 22, versículos 6 ao 9, você vai ter esse entendimento. Ele fala, Paulo, eu sou mesmo Nazareno, menino, presta atenção, só que agora eu sou a luz, entendeu? Que estou o quê? Te iluminando. Então, pela iluminação que foi dada a Paulo, né? E ali ele foi revelado e iluminado a Paulo, então trouxe para nós hoje o que? A lucidez, né? Por quê? Pela informação, nós lemos, fazemos a exegese,
das cartas de Paulo, não é verdade? Preste atenção, hein? E trazemos para nós, né, a verdade da videira verdadeira. Preste atenção, hein? Então, Jesus lá para os hebreus disse: eu sou o caminho, né? Quando ele veio, se fez o verbo falou ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas em Cristo, hoje no reino de Deus, né? Preste atenção, hein? Ele é o que? O novo e vivo caminho. Vivo, Deus é espírito vivo, não morre mais. Entendeu, menino? E com ele somos o quê? Fomos vivificados, não é verdade? Preste atenção. Então, nós temos que entender, né? Romanos 8, nenhuma condenação há, né? Já falamos aí em outro vídeo, para aqueles que estão em Cristo, né? Porque se não há condenação, não vai haver o que? Juízo, né? Porque o que quer dizer isso? Romanos 8 foi dito: não há mais nenhuma condenação para aqueles que viveram, né, no pacto da lei, na antiga lei, aliança, dispensação, como queiram falar, já se falei em outros vídeos. Dispensação, alianças, era modo de Deus governar o homem. Falamos há pouco, Hebreus 1:1, né? Antigamente falava Deus pelos profetas, depois falou por Jesus, hoje pelo Espírito Santo. Entendeu, menino? Presta atenção. Então é Deus que governa o tempo todo, né? Da forma que Ele quer, como Ele quer, né? No passado lá, né? Ele falou através da jumentinha, aquela parte, né? Muito engraçado, né? Porque a jumentinha abria a boca, mas quem falava era Deus, que Deus faz o que quer, na hora que quer, é problema, entendeu? Ele é comandante, entendeu? Sempre foi, não há outro. Deus é o mesmo, né? Ontem, hoje e sempre será eternamente, né? Você que está escrito, acho que Hebreus 13:8, entendeu? Então, naquele tempo, estava ali dizendo para os hebreus que eles não precisariam mais o quê? Do advogado, do defensor. Por quê? O defensor deles foi Jesus, que na cruz já o quê? Justificou. Falou: está consumado. Então, tornou justo, né? Leia lá todo Romanos 5. Tornou justo todo aquele que crê, né? Que creu ali que aquele era o Messias enviado, né? Aquele foi aquele que foi profetizado por Isaías, né? Isaías 61, que viria o libertador, né? E aquele que viria para o dia da vingança do Senhor, no versículo 2 de Isaías 61. Entendeu, menino? Presta atenção. Então temos que entender, né, que não precisamos hoje mais estar no deserto da ignorância, porque aquele povo, né, que foi tirado lá do Egito morreu no deserto, né? Presta atenção, hein, por causa da ignorância, não é verdade? Eles ali no meio do caminho, ali por a ignorância, pela falta de fé, né, a incredulidade, então eles ficam andando rodeando, né, rodeando no deserto, porque deserto é lugar o quê? De tratamento, é processo de tratamento. Por isso que Deus ficou ali, ó, rodeando eles, entendeu? Para poder tratar eles. Mas eles, por incredulidade, Deus morreu no deserto. Só a sua descendência, né, avançou para atravessar, né? Presta atenção, presta bem atenção. Então hoje a religiosidade está como aquele deserto, né? Estão muitos rodeando em tradição, né? Em rituais, em costumes, tudo mundano, tudo terreno, né? E assim a sua descendência, né? Deus fará, né? Ou já fez atravessar o mar, né? E a religiosidade, muitos estão morrendo no deserto da ignorância, né? Preste atenção aí. Com uma única diferença, que já hoje, este deserto, hoje todos estão salvos, né? Salvos, mas morrem porque na ignorância. Por que salvos, irmã? Porque hoje nós estamos depois da cruz, todos, né? Depois da cruz já está o que? Onde Jesus falou, está consumado. O que Jesus consumou? A vida eterna. Não é verdade? Então, somente pela fé, aqueles, né, se apercebem o que? Dessa salvação, né? Dessa vida eterna. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, né? O que prometeu foi o quê? A vida eterna, pela fé.
Não prometeu casa de praia, carro do ano, isso não sei o que. Isso aí é coisa, entendeu? Terrena. Então, você vem aqui que o Senhor vai te dar o que prometeu. Prometeu o quê? Entendeu? O que prometeu ele já deu, já consumou na cruz, né? Nós vamos lá em João 15, sempre não podemos esquecer, né? Ali que está falando, menina, presta atenção, versículo 19 diz, se você, né, você só pensa nas coisas terrenas, você é o mais miserável, porque depois você lê tudo lá a partir do versículo 50, está falando que tragada foi a morte pela vitória, ele na cruz, ele é o quê? Ele teve o quê? A vitória. Ó morte, né? Ele falou, ó morte, né? Tragada foi a morte pela vitória, entendeu? Aonde está o seu aguilhão, né? Ele falou disso, morte, onde está o seu aguilhão? Então presta atenção, então foi o quê? Foi já, a obra de Deus já foi feita, né? Muitos falam, vamos fazer a obra de Deus já foi feita, a obra de Deus foi trazer a vida eterna, foi vencer a morte. Então a morte já foi vencida, né? Presta atenção, hein? Entendeu? O véu foi rasgado, o véu de alto a baixo. Você lê lá 2 Coríntios, né? No capítulo 3, a partir do versículo 10 ali até o 18, que tu vai entender que o povo deu daquele tempo e eu até hoje, assim, o tempo todo quer viver lá atrás, quer viver em Moisés, né? Então ele espera que quando se converter realmente, entendeu? Porque o povo religioso, como aquele povo do deserto, entendeu? Costurou o véu, entendeu? Não se agradou de Jesus ter rasgado o véu e nós termos livre acesso. A religiosidade costurou o véu para voltar àquele tempo que nós precisávamos de intercessor. Vai ali que fulano vai orar por você, vai botar a mão na tua cabeça assim, vai acontecer assim. E Jesus falou o quê? Presta atenção, hein? Quer sabedoria, peça a Deus. Quer orar a mim, né? Entra para o seu quarto, né? Entra para o seu quarto, o seu secreto, né? Se é ele que dá o galardão, né? Hebreus 1, no versículo 1 até o 6 ali, nos diz, né? Hebreus 11, do versículo 1 até o 6, ali diz, né? Que a fé é a certeza do que a gente não está vendo, mas ela existe. Né? No versículo 6 diz assim, que é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E temos que entender que é Ele que é galardoador, é Ele que é o recompensador, né? Dessa fé, não é verdade? Preste atenção, então não precisamos a verdadeira fé, quem realmente tem fé, não precisa, entendeu? Estar calçado na fé do outro, né? Porque se a palavra diz, Jesus pregou, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, né, vamos transportar montes. Então, não importa o tamanho da sua fé, procure ter sempre mais fé, a fé convicta, mas não importa o tamanho da sua fé. Você não precisa somar a tua fé com a fé do outro, cada um, porque é individual, né? É individual. Então o deserto da religiosidade, né, muitas das vezes prega isso, que dependemos ainda do outro, né? Que é o outro que vai nos levar a Deus. Mas a palavra ela é correta, ela é fiel e nos diz que o único mediador foi Jesus. Não é verdade? Ele já pagou o preço, já falou está consumado e o véu foi rasgado, temos livre acesso ao trono da graça. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, a lucidez, né, da palavra de Deus. Então não precisamos, né, nós precisamos se animar uns aos outros, né, compartilhar, como disse, né, porque o princípio do evangelho é a comunhão, como união, precisamos estar em união, na unidade, não de religiosidade, porque a religiosidade não tem união, não é verdade? Cada um pega o seu, cada um defende o seu, cada um defende a sua bandeira, o seu estatuto, não é verdade? Presta atenção, hein? Então precisamos estar no princípio do evangelho, que é a unidade, é a mesma visão, é a mesma direção, não é verdade? Ele é o novo e vivo caminho, ele não é variedade de caminho, ele não é vã filosofia, não é verdade? Preste atenção, ele é o amor verdadeiro, é novidade de vida. Então nele precisamos ter novidade de vida. O que é novidade de vida? Parar de dar ouvidos a costumes religiosos,
costumes, né, de povos, né? Que a religiosidade costuma estar o quê? Nos costumes dos judeus, né? Nos costumes de Israel, na palavra que era para Israel num outro pacto, né? No pacto da lei. E Romanos 8 vem nos dizer isso, e que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas para aqueles que continuam com o pé, né, na religiosidade, né, com o pé de Malaquias para trás, né, que é história, né, é um contexto para nós entendermos o texto, né, texto sem o contexto, sem o entendimento do contexto, é pretexto para o quê? Para não se entender. Então temos que entender a palavra verdade, tá bom, menino? Preste atenção. Então Jesus disse: em mim nada podeis fazer. João, né? João 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, né? Ele é a verdade, ele é a vida. Sem mim nada podeis fazer, como falamos. A base, né? Segundo ao que nós estamos passando uns para os outros, né? Nesse falar, né? Nesse jejuar o quê? De muitas coisinhas que comemos por aí, né? Então nós temos que jejuar, porque o verdadeiro jejum, leia lá Isaías 58, para entender, né, o que foi nos colocado como o verdadeiro jejum. Colocar em prática é voltar o quê? A base de Atos do capítulo 2, 42, que é o princípio do evangelho que já falamos. Entendeu, menino? Então preste atenção e vamos sempre avançar, entendeu? Não vamos estacionar. Vamos sempre avançar, não vamos estacionar. Se inscreva, deixe seu like.